Yashodanandana Rajajanaranja Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopijanavala Navalaba Girivaradari Yashodanandana Brajajanarajana Yashodanandana Brajajanarajana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Guru Shila Prabhupada Ki Jai. Nitai Goura Premanande Hari Hari Bo. Bom dia quem já se conectou e aquele que ainda vai se conectar. Vamos começar a leitura do Srimad Bhagavatam. Haridarshana Prabhu, minhas reverências. Também o Fernando Araújo. Vamos ao Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 31, verso número 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Narayana Rishi, o ser humano supremo. Reverências à mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e reverências a Srila Prabhupada, o propagador de todo esse conhecimento. Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Então esse verso aqui, número 20, continuando aqui nesse capítulo, os movimentos das entidades vivas. O verso 20 fala o seguinte: Soham vasanapi vibo bahudukavasam garbam na nirjigamishe bahir andakupe yatropayatam upasarpati devamaya mityamatir yadanu samstri chakranetat. Saham, eu própria, vasam, vivendo, api, embora, vibho, ó Senhor, Bahuduka, com muitas misérias, Vasam, numa condição, Garbat, do abdômen, na, não, Nirdigamishe, desejo partir, Bahiri, para fora, Andakupe, no poço escuro, Yatra, onde o Payatam, quem vai lá, o Pasarpati, ela captura, Deva Maya, a energia externa do Senhor, Mitya, falsa, Materi, identificação, Yat, a Maya que, Anu, de acordo com
samsriti, de contínuos nascimentos e mortes. Chakram, ciclo, etapa, este. Tradução e depois o significado dados pelo Vishwaguru, Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai Srila Prabhupada. Portanto, meu Senhor, embora eu esteja vivendo em condição terrível, não desejo sair do abdômen de minha mãe para cair novamente no poço escuro da vida materialista. Vossa energia externa, chamado Deva, Maya, logo captura a criança recém-nascida e imediatamente a falsa identificação começa, sendo o início do ciclo de contínuos nascimentos e mortes. Nossa! Muito forte, né? Essa característica do Srimad Bhagavatam de trazer esses elementos da condição da alma corporificada no início, né, do seu desenvolvimento na vida intrauterina, na verdade não tão no início, né, porque aí a alma já está para mais de 6 meses, quando ela já começa a ter essa realização da condição que ela se encontra, e segundo o Srimad Bhagavatam, ela tem exatamente esse insight de que, caramba, estou novamente para nascer no mundo material. Então ela tem uma realização de Deus, de Krishna, dentro do útero, e aí se arrepende amargamente de ter que estar novamente submetida a esse processo de nascimento, velhice, doença e morte. Ela já está consciente ali naquele momento, ela tem uma consciência dessa condição da qual ela está submetida e a qual ela vai ficar submetida com a ação de Maya Devi. É interessante isso, né? Porque normalmente as pessoas se relacionam com Deus de uma maneira muito superficial, baseada exatamente no conceito biológico de existência, aonde tenta-se, através da conexão com Deus, resolver os problemas existenciais mundanos, inerentes ao corpo, e não o verdadeiro problema, que é o da alma, de estar no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. Então isso não é abordado. Esse tipo de conhecimento ele não é abordado. A gente vai encontrar esse conhecimento aonde? Aqui no Bhagavata Dharma, né? Nas escrituras que transmitem o Bhagavata Dharma, escrituras védicas, com essa abordagem de um devoto puro, como Srila Prabhupada, permitindo, portanto, que a gente desenvolva a compreensão sobre essas condições da alma ali, na vida intrauterina, e todo o seu desenvolvimento, na verdade, todo o arcabouço que envolve a existência material. E, claro, nos dando uma perfeita compreensão da verdadeira existência, que não é material, é espiritual. Somos almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna, partes e parcelas integrantes de Krishna. Então é assim um plus de conhecimento, né, absolutamente incomparável, né? Claro, os Vedas também tratam de meios de se conectar com Deus dentro desse viés de Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar minha condição. Também existe esse caminho, o Karma Kanda, só que nós estamos falando aqui do Upasana Kanda, né? É o serviço devocional a Krishna, aonde esquece as demandas existenciais aqui circunstanciais, temporárias, e vamos direto ao ponto. Qual é a minha necessidade como alma espiritual? O que é que me nutre efetivamente? É o serviço devocional a Krishna, regar a raiz da existência e ficar sob o abrigo da Suprema Personalidade de Deus. Então, ou seja, é bem profundo, né? Nós estamos falando de um conhecimento que não tem precedentes, entendeu? É a raiz de todo conhecimento. Alguém pode ouvir aí, que proselitismo. Não, vai lá, aprofunde-se. Estude o conhecimento védico, sob a guia de Srila Prabhupada. E você vai concluir isso, né? Os Vedas, eles são a raiz de todo conhecimento. Bom, enfim,
Vamos ao significado de Srila Prabhupada? Jai Srila Prabhupada. Enquanto a criança está no ventre de sua mãe, ela encontra-se em precária e horrível condição de vida. Porém, o benefício é que ela revive a consciência pura de sua relação com o Senhor Supremo e ora pela libertação. Mas, uma vez que saia do abdômen, quando a criança nasce, Maya, ou a energia ilusória, é tão forte que imediatamente a obriga a considerar seu corpo como sendo seu eu. Maya significa ilusão, ou aquilo que realmente não existe. No mundo material, todos se identificam com seus corpos. Esta consciência falso, egoísta, de que eu sou este corpo, desenvolve-se logo após a criança sair do ventre. Eu vou aqui já fazer minhas orações, pedindo as bênçãos dos Vaishnavas, dos mestres espirituais, predecessores de Srila Prabhupada, de Krishna, para poder comentar, tá bom? Porque eu acho interessante, esse significado tem muito conteúdo filosófico, e aí ir comentando parte a parte eu acho que torna mais, contextualiza melhor. Inclusive permite que vocês também a cada comentário possam também trazer suas percepções ali pontualmente, tá bom? Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a achote do conhecimento, portanto ofereço-lhe as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhu Bhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Para você que chegou agora, vou reler aqui rapidamente o sânscrito. Eu vou comentar pontualmente o significado de Prabhupada, cada parágrafo, cada frase que traga conteúdo filosófico. O verso 20 do capítulo 31 desse terceiro canto, esse capítulo intitulado O Movimento das Entidades Vivas, é o seguinte: Soham Vasanapi Vibo Bahudu Kavasam Garbana Nirjigamishe Bahir Andakupe Yatropayatam Upasarpati Devamaya Mityamatir Yadanu Samstri Chakran Etat. Tradução: portanto, meu Senhor, embora eu esteja vivendo em condição terrível, não desejo sair do abdômen de minha mãe para cair novamente no poço escuro da vida materialista. Vossa energia externa, chamada Deva Maya, captura a criança recém-nascida. Imediatamente a falsa identificação começa, sendo o início do ciclo de contínuos nascimentos e mortes. Acho que um primeiro ponto aqui que Prabhupada menciona na abertura do seu significado. Tudo bem, pessoal? Marcelo Magalhães, Sérgio Azevedo, Madana Mohana Dassa, Bhaktin Val, Haridarsha, já me dirigi a ele, Fernando Araújo aqui no Instagram. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam também trazer assim conteúdo, né? Agreguem assim conteúdo a essa leitura de hoje. Vocês sempre muito expertos nesse conhecimento, trazendo naturalmente suas reflexões, suas percepções, e aqueles que quiserem também perguntar, fiquem à vontade para poder, enfim, acrescentar aqui nesse nosso debate de hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto que me chama a atenção no significado de Srila Prabhupada é que ele, assim, refere-se à condição da criança na vida intrauterina como uma condição muito desconfortável e até mesmo terrível, tá? Isso é descrito aqui. Hare Krishna, Sérgio Pacheco, Hare Bol. Sanatana Dharma, não é isso? Também presente? Bom, enfim, vamos lá.
diferentemente do que a ciência secular ela advoga, ela diz que na vida intrauterina o feto ele está numa condição muito agradável, confortável, de acolhimento. Os Vedas não falam isso. Os Vedas falam que é uma condição muito desconfortável, terrível, entendeu? E que, portanto, a entidade viva ali, ela sofre. Ela fica ali numa condição de muito... Ela clama para sair dali, na verdade, né? É o nosso querido Sanatana Dharma, reverência, Srila Prabhupada Ki Jai. Ele botou aqui. Obrigado por sua presença. Por favor, nutra-nos, tá? Por favor. Traga aí suas percepções. Tô nessa espreita. Então, o Prabhupada está falando aqui dessa realidade, diferentemente do que a ciência mundana, ela advoga, tá? De que não, ali na vida intrauterina o feto está absolutamente confortável, abrigado, ali no líquido amniótico e sob o... Enfim, não é bem assim. Obviamente, numa família estruturada, em que há um planejamento para o nascimento de uma criança, em que os pais têm uma consciência, aqui não precisa nem ser necessariamente ainda a consciência de Krishna, mas tem uma consciência que está permeada pelo amor, por estar se aguardando aquela criança. Então, normalmente, a alma ela se sente acolhida porque os pais dialogam com ela, transmitem afeto, transmitem amor. Então, isso é um alívio, tá? Mas a condição ali, ela é muito complexa, segundo os Vedas, tá? Então, a ponto de, sim, ela revive, né, a sua consciência de Deus, a consciência de Krishna, naquele momento ali tenso, daquele desconforto que ela fica submetida, e ela então tem esse insight com Deus. Ela se percebe alma, se percebe que está novamente submetida à corporificação e que, consequentemente, está dentro do samsara, né, do ciclo de nascimentos e mortes, e vai repetir de ano. Ela, na verdade, repetiu de ano, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Como a criança na escola que passa por todo um aprendizado, aí chega no final, nas provas finais, acabou que não conseguiu a graduação necessária, e aí tem que repetir de ano. Começa lá do zero, tudo de novo, todas as mesmas matérias pelas quais ela já tinha se submetido no ano anterior. Então, é mais ou menos assim, né? Claro, a alma traz nos seus samskaras e vasanas registros, né, daquilo que ela produziu. Mas tem registros meritórios e não meritórios. Então é sempre uma situação complexa. E como aqui no significado Prabhupada fala, imediatamente quando ela sai do útero da mãe, ela tem o seu nascimento ali físico, a vida biológica, aí pronto. Maya imediatamente vai inebriá-la e fazer com que ela novamente, ela se esqueça daquele insight que ela teve dentro do útero, entendeu? E aí é o papaizinho, mamãe, titia, irmãozinho, eventualmente, os amigos, todo mundo ali, bilu, 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 a criança olha para aquilo tudo assim e fala, que é isso, entendeu? É interessante isso, né? Eu como pai tive uma realização muito interessante com a minha última filha, Manuela, tá? Que hoje está com 13 anos. Quando ela nasceu, eu olhava, ela muito criancinha, eu percebia que ela olhava para nós, família dela, né, já nessa nova etapa, nesse novo frame de existência dela, ela nos olhava com um olhar de estranhamento, tipo assim, quem são vocês? É impressionante isso, entendeu? Muito impressionante. Então, ou seja, a criança está novamente ali numa nova jornada, com novos personagens cercando ela, e esses personagens, eles vão, a não ser que sejam pais muito conscientes de Krishna, né, eles vão contribuir de maneira assim bastante acentuada com a identificação da alma com a sua condição física, com a sua vida biológica. Com o seu ahamkara, o seu falso ego, vai fazer com que o ahamameti, eu e meu,
Aí a criança briga pelos brinquedinhos, até dos brinquedos de outras crianças, ela vai se julgar proprietária daquilo, quer tirar a força. Tudo fruto exatamente dessa identificação com a condição corpórea. Eu sou esse corpo. Né? Então, como Prabhupada menciona, o termo Maya quer dizer aquilo que não é, aquilo que realmente não existe. E no segundo capítulo da Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita, tem aquele verso bastante famoso que fala Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha. Ubayorapi driston tas tu anayos tatua darshibihi. Significa que o que é verdadeiro não tem existência temporária, transitória. O que é verdadeiro é perene, não acaba, não tem começo, meio e fim. Não existe continuidade para o inexistente, nem cessação para aquilo que é existente, é o que esse verso fala. E aí os sábios depreenderam isso analisando essa... Deixa eu pegar aqui para ver a tradução mais literal. Nasato vidyate bhavo, nabhavo. Os sábios concluíram analisando as qualidades de ambas essas situações, né? Quer ver? Esse verso é muito bom. Ou seja, o que é real não tem fim. É no 2,16. O que é real é momento presente o tempo todo. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que o não existente, o corpo material, não permanece. E o eterno, a alma, não muda. Isto eles concluíram estudando a natureza de ambos. Não existe continuidade para aquilo que é inexistente. E nem cessação para o que é existente. Então o que acontece? Esse mundo, por isso tem aquela expressão que se fala, essa vida é uma ilusão, porque é uma ilusão. Na verdade, quando eu falo que não existe continuidade para o que é existente, aliás, para o que é inexistente, nem cessação para o que é existente. Na verdade, os Vedas explicam isso de uma maneira bastante didática, que na verdade o mundo material, ele existe sim, mas comparadamente com a realidade do absoluto, porque ele é uma existência fugaz, transitória e temporária, então de uma certa forma ele é completamente ilusório. Então não existe nesse sentido, porque ele acaba. Né? A existência material ela é interrompida pelo fenômeno morte. O mundo material é interrompido pela dança de Shiva Nataraja, o momento da dissolução do universo. Né? Então, aí todo o universo, os universos se contraem, ficam dentro do corpo de Mahavishnu, Karana, Dakashai Vishnu, em forma ali no seu aspecto latente, e não está mais existindo. Depois ele volta, como nesse pulsar, né? O mundo se expande, ele acontece, depois ele... Então, de uma certa forma, de fato, ele passa a nem existir mais. Olha que interessante. Mas na real, o sentido do mundo material sendo temporário é no sentido que ele é uma grande ilusão. Né? Uma grande ilusão essa existência material. E até porque a gente acaba se identificando com personagens que nós nem somos. Nos identificamos com uma série de princípios, de valores, condutas, que nem exatamente representam a nossa verdadeira identidade como almas espirituais, mas sim um monte de conceitos que foram introjetados no nosso corpo sutil através da nossa conexão com esse mundo material, através de repetidos nascimentos e mortes. Vamos alojando na nossa mente um sem número de conceitos, todos que estão atrelados a essa existência material. Portanto, é tudo uma grande fantasia. Né? Tal qual no filme Matrix, por exemplo, que retrata bem a condição da alma na sua condição corporificada, em que os seres estão dentro de casulos,
sendo explorados através do calor corpóreo de cada ser daquele dentro de cada casulo, é extraída a energia de calor, né, para poder manter toda a matrix. Então, de uma certa forma, esse mundo material ele está sugando as nossas energias e fazendo com que nós fiquemos perpetuamente dentro dessa matrix do mundo material, achando que isso aqui é real, tal qual os personagens lá, né, os seres viventes de casulos no filme Matrix. E eles têm uma vida ali totalmente virtual, né? Eles estão presos a uma vida virtual. Eles não estão vivendo, eles têm a sensação de que estão vivendo. Mas nada daquilo é real, é tudo uma ilusão. Então é mais ou menos, isso reproduz a realidade aqui da nossa existência material. Continuando o significado de Srila Prabhupada. Então, esta consciência falsa e egoísta de que eu sou este corpo desenvolve-se logo após a criança sair do ventre. A mãe e outros parentes estão esperando a criança, e assim que ela nasce, a mãe a alimenta, e todos cuidam dela. Em breve, a entidade viva se esquece de sua posição e enreda-se nas relações corpóreas. Bilu, bilu, bilu! Ah, nenenzinho! Ah, queridinho da mamãe! E aí vai, né? Fortalece-se esses laços, né? O Hridaya Granthi, o grande nó que se estabelece no coração, desenvolvendo o Janasa Moho Janahan Mameti, né? A grande ilusão de que eu sou esse corpo, tudo que está à minha volta me pertence, e aí vai, né? É tudo uma grande ilusão, né? E sim, o ponto nodal dessa questão também é porque estamos corporificados, o que acontece com a alma? O corpo demanda muitas coisas. A gente sente dores, a gente tem as necessidades fisiológicas, a fome. Imagina, uma criança acabou de nascer, primeira coisa que ela vai querer é o seio da mãe para poder ser amamentada. A fome da dor, né? A necessidade do alimento. Então as doenças, a sensação, o prazer sensorial, tudo isso atrela a alma espiritual dentro da sua relação com esse corpo, com esse invólucro. É muito difícil a pessoa não desenvolver esse conceito corpóreo. É muito difícil, porque tudo conspira para isso. Ela tem que dormir, ela tem que limpar o corpo, ela tem que comer, ela tem que... as necessidades fisiológicas, ela tem prazer, tem dor, tudo isso. Então, é um tipo de existência realmente muito forte, muito enraizada. Graças a Srila Prabhupada, a gente pode estar debatendo esses assuntos e, consequentemente, elevando a nossa consciência para poder entender essa condição de existência, né? Nos dando assim um alento, uma possibilidade de nos trabalharmos internamente no processo de sadhana bhakti, para que a gente possa desenvolver a nossa verdadeira consciência espiritual, tá? Então, toda a existência material consiste no enredamento nesta concepção corpórea de vida. Verdadeiro conhecimento significa desenvolver a consciência de que eu não sou este corpo. Sou alma espiritual eterna, parte integrante do Senhor Supremo. Verdadeiro conhecimento implica em renúncia, ou seja, não aceitar este corpo como o eu. É isso? A vida material, ela é a vida biológica. E a vida biológica, ela se... Para, Lupe. Para com isso, rapaz. Tá vendo? Tá ali no falso ego dele de cachorro. A alma ali. A alma, dentro do corpo material, a vida biológica é a vida corpórea, que se desenvolve, que tem nascimento, que passa pelos 6 estágios da existência. A alma passa por esses 6 estágios na vida biológica: nascimento, crescimento, duração durante o período, criação de subprodutos, passar pelo definhamento e depois morte. 6 estágios. Isso é a vida biológica. E a alma fica presa a isso. Se identifica com tudo isso. Mas isso não representa a sua realidade como alma, né? Então, por isso, Prabhupada fala aqui que
E por isso, se a gente pega a Bhagavad Gita, por exemplo, o tempo todo, Prabhupada, o que ele está falando? Não somos estes corpos, eu não sou este corpo, eu não sou este corpo. Eu sou uma alma eterna, parte integrante de Krishna. O tempo todo. Rebatendo, 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 porque a gente precisa desenvolver essa compreensão. É muito difícil realmente nós expandirmos a nossa compreensão, porque estamos dentro desse corpo, e como eu disse, cheio de demandas. Temos que cuidar desse corpo, né? Então é um elo, o corpo é um elo com essa condição de vida mundana muito forte. Continuando, pela influência... Ai, Lupe... Pepeta, entra logo, que ele não para de latir enquanto você não entrar. Pronto. Pela influência de Maya, a energia externa, esquecemos-nos de tudo logo após o nascimento. Portanto, neste verso, a criança está orando que prefere permanecer dentro do ventre a sair. A este respeito, disse que Shukadeva Goswami permaneceu durante 16 anos dentro do ventre de sua mãe. Ele não queria enredar-se na falsa identificação corpórea. Após cultivar tal conhecimento dentro do ventre de sua mãe, ele saiu ao fim de 16 anos e imediatamente deixou o lar para que não fosse capturado pela influência de Maya. Ou seja, a alma... Aí estamos falando de uma alma, né, de um Mahabhagavata, né? Shukadeva Goswami é um Mahajana, né, uma alma pura, filho de Vyasadeva. E ele já obteve o conhecimento dentro do ventre, né? E ele teve a sua realização, né, espiritual com Krishna. E ele não queria sair. Falou, não, de novo não. Como assim? Nascer novamente nesse mundo material, os riscos que eu corro. E aí ele demorou a sair, mas quando ele saiu, ele já saiu como um avaduta. Saiu nu. Como ele nasceu, ele foi para o mundo. Só que com muitas marcas de um devoto puro, né? A sua compleição corpórea, a sua atitude, seu caminhar, a sua maneira de... E sobretudo o que ele tinha para falar, na verdade. Tanto assim, que quando ele chega na floresta de Naimisharanya, ele... Aliás, não, na floresta de Naimisharanya, não, à beira do Ganges, ele é convidado a tomar o assento, a Vyasa Asana, e discursar para Parikshit Maharaj sobre o que Maharaj Parikshit deveria fazer nos 7 dias, nos seus 7 últimos dias de existência nesse planeta. Parikshit Maharaj, que era o rei soberano, imagine, que recebeu uma maldição ao ser picado por uma serpente alada e tinha 7 dias mais para viver. E aí ele, embora fosse um rei soberano e até pudesse inibir os efeitos daquela maldição, ele tinha bagagem para isso. Ele tinha recursos para poder aplacar os efeitos da maldição que ele recebeu do filho do Brahmana, que ele acabou ofendendo. Mas não, ele se recolheu, aceitando aquele karma, e falou, então, peraí, o que eu tenho que fazer? Largou todo o seu reino e foi à beira do Ganges ter um encontro com os vedantistas, sadhus, conhecedores do conhecimento védico, né? E aí, imagine ali na presença de grandes sadhus, assim, eminentes pregadores da consciência de Deus, dos Vedas, né? Apareceu então Shukadeva Goswami, esse jovem de 16 anos que tinha recém saído do ventre de sua mãe, e imediatamente eles percebem aquela alma e falam, não, e ofereceram assento para ele. Existiam ali sadhus já de avançada idade, renomados, mas não, assento para Shukadeva Goswami. E aí Shukadeva Goswami discorreu sobre o Srimad Bhagavatam, isso aqui que a gente está estudando, né? Então era todo o cuidado de Shukadeva Goswami foi para quê? Para que ele não se inebriasse nessa existência material.
Tem uma história também muito interessante de Jada Bharata, que era o rei Bharata, também um rei soberano, que se apegou muito a um veadinho, porque ele, na sua prática da arte, né, do arco e flecha, né, os reis precisam treinar, né, eles são kshatriyas, então eles têm que ter treinamento. Então ele saía para o seu treinamento, e aí passou uma corça, um veado, fêmea, e ele acabou flechando, e depois de trás do arbusto saiu um veadinho, uma corçazinha. E aí ele se viu ali responsável por ter que cuidar daquela corça, bebê, porque ele matou, assim, desavisadamente ele matou a mãe daquele veadinho. E aí ele tomou conta do veadinho. E se apegou demais, se sentiu ali, os reis eles têm isso, né? Eles são tem muita retidão, sentido de dharma. Então ele falou, eu matei a mãe dele, agora não tem jeito, eu tenho que cuidar dele. E foi cuidando ao longo da vida. E no momento de sua morte, ele acabou que ficou pensando, meu Deus, como é que vai ser agora que ele vai viver sem o meu suporte? Eu matei a sua mãe, acabei tirando ele da sua vida natural, e agora eu estou partindo desse mundo. E aí ele abandona o corpo pensando no veadinho, e o que é que acontece com ele? Ele nasce um veado na vida seguinte. Só que ele tem a consciência da sua condição de alma, ele tem uma super consciência de que onde ele estava e onde é que ele estava agora. E depois que ele tem a sua vida nessa condição animal, e aí ele parte desse mundo, e ele volta a nascer, e ele recebe o corpo de Jada Bharata, no qual ele age como também um avaduta. Só que ele fica assim completamente... Todos que olhavam para ele tinha uma compleição corpórea muito estranha. Sujo, não se banhava, cabelo todo desgrenhado. E não falava coisa com coisa, porque na verdade era a forma através da qual ele se defendia do mundo material. Ele não queria novamente se emaranhar no mundo material. Então ele usou desse artifício, desse escudo protetor, para não ter que, novamente, se relacionar com esse mundo. E acabou que ele foi, assim, colocado numa função de ajudar a carregar o palanquinho do rei, salvo engano, Rahugana. Rahugana era um rei, e ele no momento estava sendo carregado por seus súditos, e um deles teve um problema, e eles estavam passando e viram aquele ser forte, porque Jada Bharata era corpulento. E aí pegaram ele e botaram ele para carregar uma das extremidades do palanquim. E aí tá indo Jada Bharata, só que à medida que ele ia caminhando, ele viu assim um rastro de formigas, aquelas formigas carregadeiras, levando, né, as folhinhas e todos as necessidades para o seu formigueiro, né? Fazendo o seu trabalho, né? As formigas, como é que se chama? Formigas trabalhadoras, tem um termo, né? E aí o que ele fez? Ele reconhecia ali almas, na verdade, não formigas. Então ele começou a desviar para não pisar e não matar as formigas. E aí o rei no palanquim começou a ser sacudido. E o rei ficou muito irado. O que é que está acontecendo? Por que estão sacudindo aqui esse meu palanquim? Que desconforto estão me causando? Aí os outros pararam e falaram, é ele. Apontaram para Jada Bharata. Aí ele desceu do palanquim e foi falar com o Jada Bharata. Você tá maluco, rapaz? Você não sabe caminhar, não? E aí naquele momento o Jada Bharata revelou quem ele realmente era, né? Um grande devoto de Deus. E aí ele discorre sobre a filosofia, conhecimento espiritual. Explica que não, ali são entidades vivas, eu não posso matá-las. E aí é muito interessante. Salvo engano, o sexto canto do Srimad Bhagavata tem esse passatempo. Então, é muito iluminante, né? Se reconhecer como alma espiritual, automaticamente você desenvolve empatia para com todas as demais entidades vivas, respeito, né? Não se julga superior, mas tem equanimidade, né?
Tem aquele verso da Bhagavad Gita que fala, né? O sábio erudito, ele não faz nenhuma diferença entre um brahmana educado, o elefante, a vaca, um cão e o comedor de cachorro. Ele vê todo mundo em igualdade, equanimidade. Por quê? Porque ele não enxerga os corpos externos. Ele enxerga o Atma que está presente ali dentro do corpo de cada uma daquelas entidades vivas, né? É a visão espiritual, a visão transcendental. Então, continuando aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, né? Porque eu já... Zero de comentários. Formigas operárias. Obrigado, Haridarshana. São as operárias, exatamente. Adilila, Hare Krishna, minhas reverências. Então, continuando. O Bhagavad Gita também explica que a influência de Maya é insuperável. Mas pode-se vencer a insuperável Maya simplesmente pela consciência de Krishna. Haribo! Isto também está confirmado no Bhagavad Gita 7.14. Davi Riesha Gunamai Mama Maya Durataya. Maneva de Prapadante Mayane Tantaranti. Essa é minha energia divina, que é constituída dos gunas, dos modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, é muito Durataya, muito difícil de ser suplantada. Maneva de Prapadante, mas aquele que se rendeu a mim, Mayane Tantaranti, Tarantite, pode facilmente transpô-la. E Prabhupada, então, ele coloca aqui exatamente essa linha do verso, as duas últimas linhas. Maneva de Prapadyante, Mayane Tantarantite. Quem quer que se renda aos pés de lótus de Krishna pode escapar desta falsa concepção de vida. É apenas pela influência de Maya que todos se esquecem de sua relação eterna com Krishna e se identificam com seu corpo e os subprodutos do corpo, a saber, esposa, filhos, sociedade, amizade e amor. Puncha Striya Mituni Bhavane Tantayor Mitoridaya Granti Ahuhu. Tayor, peraí. Ato Gira Kshetra Subtapta Vitair Janasya Moho Janahan Mameti. Quinto canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 5. Esse verso ele vai falar que a atração entre macho e fêmea, punchá, estriar, essa atração natural do sexo masculino pelo feminino e vice-versa, ele é a mola mestra. E é o que vai... Na verdade, é o método através do qual as espécies se mantêm nesse mundo, né? Manutenção das espécies. Através da procriação, e que tem que se dar através do quê? Macho e fêmea. Não é assim? Essa é a ordem natural das coisas, é a ciência expressa através da vontade de Deus. Não é isso? Masculino e feminino se unem, cada um com a sua natureza, com as suas capacitações, suas potencialidades, e formam ali uma condição de encaixe, de amalgamamento, se é que essa palavra existe, se amalgamam para estabelecimento de um lar, de um núcleo, e aí vem intercurso sexual, procriação, geração de filhos, e aí se estabelece o grande Hridaya Granti. Hridaya quer dizer coração, e Granti, o grande nó do coração, entendeu? Que é exatamente você estar identificado com aquela condição ali transitória e temporária, e que fortalece o Janahan Mameti, o conceito de eu e meu, minha esposa, meus filhos, minha casa, meu lar, eu e meu, eu e meu, eu e meu, tudo transitório, tudo temporário. Agora, o ponto é que o espiritualista que tem compreensão da importância, porque o espiritualista, embora ele tenha essa compreensão de que nada lhe pertence, nem o corpo é nosso, mas ele vai ter muita responsabilidade para com o seu próprio corpo e para com as demais entidades vivas que estão ali sob a sua jurisdição. Então, o transcendentalista, ele vai cumprir de maneira exemplar o seu dharma mundano, cuidando muito bem da sua esposa, cuidando muito bem dos seus filhos, cuidando muito bem do seu lar. E a esposa, por sua vez, também, espiritualmente nutrida,
ela vai ser ali um pilar dentro daquele lar, para que os filhos possam receber a devida orientação espiritual e estabelecerem uma conexão com a verdade absoluta, com a suprema personalidade de Deus. Entendeu? Então, é interessante que, a despeito dessa compreensão de que não somos o corpo, nada me pertence, mas o transcendentalista ele vai ser muito zeloso com a sua vida material, em razão da responsabilidade que ele tem que ter com todas essas relações que ele estabelece nesse mundo. E procurando fazer com que esses relacionamentos se estabeleçam dentro do conceito divino de existência, botando Deus no centro das relações, não perdendo o foco de que Deus é o nosso grande pilar, entendeu? Então isso é consciência de Krishna, né? E aí se estabelece, né, Ato Griha Kshetra Sutapta Vitair, todos essa lar, filhos, a esposa, a griha, todos os bens, isso pode gerar ainda mais identificação com a condição do personagem, né? E aí Janasya morrou Janahan, aí daí nasce a grande ilusão. Janasya morrou, daí nasce a grande ilusão. Janahan Mameti, né? De que eu sou esse corpo, isso é tudo meu, minha mulher, meus filhos, sentimento de posse. Agora, para o espiritualista, não. Para o espiritualista, ele vê aquilo como um trampolim, todas essas obrigações, porque ele conecta essa realidade transitória com Deus, entendendo aquilo como parte do seu guna e karma na sua jornada espiritual. Os meus compromissos com esse mundo, com essas entidades vivas que também estão me cercando, eu tenho uma relação kármica com elas, é minha egrégora, então eu tenho que cuidar de tudo isso. Eu tenho que proteger, eu tenho que gerar condições. Então o espiritualista ele vai ser muito consciente do seu Dharma também do mundo material. Entendeu? Mas claro, sem que vá ferir o Dharma, o Sanatana Dharma. O fato é que Prabhupada é fantástico, porque Prabhupada ele nos deu noção do Dharma mundano, do Yuga Dharma, que é o processo específico para a era que a gente está vivendo. Ele explicou para a gente o que é o Sanatana Dharma, a condição da alma espiritual perante Deus, Sanatana, eterno Dharma, que é servir a Deus. E mais do que isso, ele nos deu o Bhagavata Dharma, que é a condição do Vaishnava, entendeu? A condição daquele devoto, um Prabhupada Nuga, que vai ser também um Rupa Nuga, e que é um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, e que, em última análise, é um amante de Radha e Krishna, né? Essa é a consciência que a gente tem que desenvolver. Então esse é o grande legado de Srila Prabhupada. Ele veio revelar a nossa relação com Deus, não meramente colocando Deus como o provedor de todas as nossas necessidades. Resolva os problemas da minha vida, meu Deus. Não, os verdadeiros problemas da vida são nascimento, velhice, doença e morte. Porque a alma é eterna e ela está submetida a esse ciclo de nascimentos e mortes. Está presa nesse samsara e nascendo e morrendo nesse mundo. E sempre enfrentando os mesmos tipos de problemas, com agravamento ou não. Mas sempre vai ter o problema das doenças, o problema dos relacionamentos, o problema do dinheiro que ele precisa para se manter. Só que esses problemas são problemas aqui circunstanciais. Qual é o verdadeiro problema existencial? Nascimento, velhice, doença e morte. Entendeu? É isso que a gente tem que se focar. E para isso a gente precisa o quê? Nutrição da nossa inteligência. Buddhi Yoga Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Janamanu Payantite. Capítulo 10 da Bhagavad Gita, verso número 10. Teshan Satata Yuk, aqueles que estão se conectando comigo, Yuktanam, Satata, constantemente. Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me, servindo-me, Bhajatam, servindo-me, Priti Purvakam, em amor extático. Dadami Buddhi Yogantam, para eles, tam,
Eu dou Buddha Yoga. Dá, Dani, eu dou Buddha Yoga, que é a inteligência superior, a inteligência que nutre a alma. Aliás, é a nutrição da inteligência espiritual, que vai nutrir a alma. Dhyana Payantite, através da qual essa pessoa vai poder chegar até mim, Krishna fala. Porque existe a inteligência material que constrói prédio, avião, foguete, submarino. Agora teve a Artemis, né? Que foi lá dar uma volta na Lua e fazer uma visita e fotografar o lado obscuro da Lua. Poxa. Ok. Tá, e aí? E aí? Né? Essa inteligência, ela está só buscando gerar confortos para a vida material, para a vida biológica. Ela não é uma inteligência que nos capacita a entender a realidade da existência, compreender Deus na sua plenitude. Aliás, Deus nunca vai ser compreendido na sua plenitude, é óbvio, porque Ele é o, entendeu? Incomensurável, ilimitado, atíntea, inconcebível. Mas a gente se aproxima dele, da compreensão acerca dele um pouco. Isso é com inteligência Buddha Yoga, entendeu? Isso não é com inteligência mundana, material. Então a inteligência material é uma coisa. Agora tem um outro tipo de inteligência, que é a inteligência que faz que mesmo pessoas que vivem em condições muito adversas, em favelas, por exemplo, mantenham a sua retidão apesar de toda a situação pelas quais elas são submetidas. Não se corrompem. Entendeu? É interessante isso. Muitas famílias que vivem nessas condições assim bastante precárias são absolutamente ali sóbrias no que diz respeito a preservarem a sua dignidade, a sua integridade. Não se corrompem. Isso é o quê? Isso denota uma inteligência que é diferente da inteligência mundana, né? De uma pessoa que, eu tenho que resolver aqui meus problemas, eu vivo aqui nessa condição adversa, e aí vai usar de subterfúgios para poder tentar, a todo custo, né? Os fins justificam os meios, né? Com o fim de ter uma vida de conforto e de prazer, usa-se meios ilícitos para atingir esse objetivo. Né? Aí já não tem inteligência espiritual, não tem Buddha Yoga. Né? Então é isso, né? Então daí a importância do cultivo do conhecimento para que a gente possa se estabelecer verdadeiramente na plataforma espiritual. Atingir a condição de Brahma Bhuta. Né? Brahma Bhuta prasanat manasho chatina kankshati. Sama sarveshu bhuteshu mad bhaktin labate param. Esse verso é um verso muito importante, que fala que atingindo-se, né, prasanatma, estabelecendo-se a alma, ficando naquela condição de bem-aventurança, porque ela atinge a plataforma Brahma Bhuta, se entendendo como alma. Né? Ela ela passa a não estar mais reclamando por nada, naquela busca para tentar resolver a sua condição econômica. Não, ela se ajusta com o seu guna e karma. Ela não luta arduamente para enriquecer, para ter mais dinheiro. Não, ela trabalha dentro da sua cota e se encaixa dentro da sua realidade e não reclama de mais nada e nem se lamenta por nada. Na Shotyati, na Kankshati. Ela nem se lamenta por nada e nem fica almejando grandes desenvolvimentos econômicos, entendeu? Materiais. Sama Sarveshu Bhuteshu, ela se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. E aí Krishna fala, Mad Bhaktin Labate Param. E aí nessa condição, essa alma ela vai alcançar a minha Bhakti. E essa Bhakti que Krishna está falando é Raganuga Bhakti. É Bhakti espontânea. Como que a gente chega lá? Através do Sadhana Bhakti. Disciplina constante, ininterrupta. Né? Luta
empreendimento, comprometimento com a causa de Prabhupada, com a causa de Chaitanya Mahaprabhu, se colocar ali como um elo, uma engrenagenzinha dentro dessa grande missão do Yoga Dharma que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer, que é o Harinama Sankirtan Jaya, né? Você tentar se encaixar ali para ser uma pecinha nessa grande engrenagem da missão de Prabhupada, né? É prática constante. Abhyasa Vairagya. Prática constante e desapego da realidade material e estabelecimento da condição Brahma-Bhuta. Marcelo Magalhães, ô Diamantino, meu querido irmão aqui presente, tudo bem? Vamos fortalecer aquele nosso próximo encontro familiar, hein? Vamos fortalecer. Aqui o Marcelo Magalhães, quando você diz nutrir a alma, seria na verdade uma nutrição do corpo sutil que encobre a alma sempre completa? Na verdade, não. Na verdade, nutrir a alma significa nutrir o ser verdadeiro que habita esse corpo. Somos nós, Diva Atmas, tá? Que vai ser nutrido com conhecimento da realidade e que vai, na verdade, direcionar, controlar esse corpo sutil, constituído de mente, inteligência e ego falso. A pessoa vai ter equilíbrio para cumprir com seus afazeres mundanos, seu dharma do mundo material, cumprimento dos deveres perante esposa, família, lar, sociedade, amigos, mas investir na jornada espiritual, né? Então, o corpo sutil vai se adequar, na verdade, a essa orientação de uma inteligência superior. O que significa orientar? Porque você vai passar, a inteligência é o cocheiro, a mente são as rédeas, os cavalos são os sentidos. Então o cocheiro inteligente, sabendo qual é a meta, qual é o objetivo, segura as rédeas firmemente e conduz, através das rédeas, os cavalos para o seu destino, para onde ele quer ir. E para onde a gente quer ir? Então você molda, né? O que é que eu... Para chegar naquele lugar, o que eu preciso? Então, ou seja, a carruagem é levada baseada nessa orientação do cocheiro. A carruagem é exatamente é o corpo físico, né? Então você direciona a sua vida baseada num objetivo superior, que está sendo orientada, né? O caminho que está se adotando está sob a orientação de uma inteligência que sabe qual é a meta, qual é o objetivo. Controla a mente, os sentidos e dá direção, entendeu? Então, mente, inteligência e ego falso, eles vão se moldar a esse viés existencial espiritual. E aí vai desenvolver a atratividade pelas coisas espirituais. Entendeu? Então é isso. Então, na verdade, o que se nutre é a inteligência espiritual. Se preserva a alma, que é o passageiro dessa grande carruagem, né? E leva a alma para onde ela tem que ir. Otávio Daniel, Hare Krishna, aceite as minhas reverências, Mahaprabhu, eu que peço aqui para você aceitar as minhas, todas as glórias, Srila Prabhupada. E ele comenta aqui, tapas, sotyas, daya e satya, austeridade, né? A verdade, enfim, todos os... Tem um verso bem interessante do Bhagavad Gita, Samodamas tapashocham, deixa eu ver aqui, Arjavan, Evan, Samodamas tapashocham. Esse verso é legal.
Samodamastapachochan. É o 1842. Esse verso é bom, hein? Samodamastapachochan Kshantir Arjavam Evacha Gyanam Vigyanam Astikyan Brahma Karma Swabhavajan. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Meu amigo. Então tá aí, né? Tapa, austeridade, shocham, que é pureza, tá? Sama, tranquilidade, é isso. Marcelo Magalhães, para ser um bom Bhakti Yogi, não seria necessário primeiro se desenvolver nos outros estágios de Yoga, principalmente o Tantra Yoga, para que o modo da paixão e ignorância não sejam obstáculos tão fortes para o devoto? Então, Marcelo, muito boa essa sua indagação. Muito interessante. Eu diria para você que, sem dúvida, o yoga, o sistema óctuplo de yoga, ele é muito poderoso. Tá? Ele pode ser uma ferramenta, sim, para se trabalhar energias internas, que começa lá com yamas e niyamas, né? Você rejeitar tudo que é desfavorável, aceitar o que é favorável para a prática devocional, espiritual. O objetivo do yoga, em última análise, é a conexão com Deus, tá? E aí as posturas, você desenvolve tolerância para lidar com as situações da vida. Você aprende a respirar melhor, né? Asanas, depois pranayama, para você oxigenar muito o cérebro e tomar decisões corretas, estar lúcido para agir, né? Então, todo o sistema óctuplo, são ferramentas bastante poderosas. Porém, Bhakti Yoga independe de tudo isso, tá? Eu não estou dizendo que não. Eu acho que tem pessoas que são muito desequilibradas emocionalmente, que têm certas dificuldades, né, para lidar com as situações, são muito intolerantes. Com certeza o sistema de yoga pode ajudar sim, esse sistema. Mas Bhakti é tão poderosa, claro, com a devida orientação, com a prática do Sadhana Bhakti, a pessoa pode, assim, obter absolutamente os benefícios que também são dados pelo Ashtanga Yoga, pelo Yoga, entendeu? Ela vai desenvolver autocontrole, mas claro, isso exige um comprometimento com o processo. O maior problema que a gente observa, tá, é que as pessoas, elas querem o resultado, mas nem sempre elas se submetem ali de maneira fiel ao processo. Tem um processo. O processo tem que ser seguido. Tem que ser praticado. Savai Punsam Parod Dharmo Jato Bhatira Doksaje Haitu Kia Prati Hataya Yatma Suprasidati. Esse processo, esse conhecimento, essa prática, ela é o Dharma mais elevado que tem, que vai revelar Jato Bhatira Doksaje, que é o serviço devocional que é oferecido a Doksaja, aquele que não pode ser compreendido pelos sentidos materiais. A gente não pode ver Deus. Cadê Deus? Claro, a gente pode porque a gente vê a deidade. E a gente vê as gravuras que Prabhupada desenvolveu através de seus devotos, artistas, pintores, que hoje a gente já tem uma noção, com base nas escrituras, né, do Brahma Samhita, em escrituras reveladas, as orações do Senhor Brahma, a gente já tem assim como é Krishna.
né? A gente pode ver assim, mas eu digo, cadê Deus aqui? Você tem que se desenvolver para isso, né? Você não vai ver Deus. Deus não é barato. Deus não é barato, né? Então, já estou batendo a raio do que é para te ratar. Aí, amigo, tem que ser prática constante. E a para te ratar, constante. E a raio do que? Sem interesses pessoais, mundanos. O que eu vou obter de benefício com isso? Não, tem que se eliminar isso. A gente tem que gradualmente, para se atingir um estado Brahma Bhuta de consciência, a gente precisa eliminar o ego falso. A identificação com o que eu vou ter de vantagem. Tem um termo que Bhaktivinoda Thakur, naquele livro Bhakti Abhasa, esqueci o nome do livro, que ele fala de Pratibimba Bhakti Abhasa. Pratibimba Bhakti Abhasa, que é uma contaminaçãozinha de que, poxa, mas o que eu vou ter de benefício com essa Bhakti, com o serviço devocional a Krishna? Ainda é ali entendeu? Até isso a gente tem que eliminar. Mas claro, isso é gradual, tá, Marcelo? É um processo, tá? Mas tem que seguir o processo. Sem seguir o processo, não vai sentir o gosto do mel. Tem que abrir o pote do mel e experimentar o mel. Então isso Prabhupada sempre bateu nessa tecla. As pessoas querem os resultados, mas não querem se submeter à prática. Não tem como. Não tem como. Tem que praticar. E isso é ciência. Uma vez sendo praticado, os laboratórios onde a tese científica está se desenvolvendo, vamos obter, auferir os resultados dessa prática. Então, a tolerância que se deve desenvolver, a compaixão, a firmeza, a retidão, a ética, a veracidade, a limpeza, tudo isso vem através de Bhakti Yoga, do Sadhana Bhakti. Então, pode ser útil o processo do Yoga Ashtanga, que a gente conhece, né, dessa prática de yoga que você se referiu, mas não é obrigatório, não é necessário, porque Bhakti ela está no outro patamar, entendeu? Tudo naturalmente vai se desenvolver a partir do momento em que aquela alma tiver comprometimento com a prática diária de Bhakti Yoga, entendeu? Tem que ouvir as escrituras todo dia, ou aqui está conectado com a gente, ou com outros canais de pregação, ou tem que estar lendo sob a devida orientação o Srimad Bhagavata e Bhagavad Gita e os livros de Prabhupada, entendeu? Tem que estar se associando com as pessoas que estão nesse caminho, tem que procurar sempre honrar Krishna Prasadam, tem que cantar Japamala, é isso, é um processo, esse processo tem que ser seguido. Uma vez sendo seguido, tudo vai fluir, tá bom? Ué, alguém veio me falar aqui que não está saindo áudio. A Marina Cigana, que entrou aqui no nosso Instagram, me ouve? Que o Soulline falou que está sem áudio. Não entendi. Deixa eu ver um negocinho aqui. Bom, também, gente, já deu a hora, tá? Caramba, 9h13. Acho que não tem mais... o Marcelo Magalhães, mas a alma já não sabe tudo e não precisaria de mais nutrição? Então, Marcelo, esse é um ponto filosófico bem complexo, tá? O Marcelo falou que o som tá bom, beleza. Obrigado, Marcelo. É porque você tá no Facebook, né? Aqui foi um comentário do Instagram que eu tô fazendo a transmissão. Então, o ponto é que a alma fica encoberta pelas camadas do falso ego, entendeu? Mente, inteligência e ego falso, o corpo sutil que permeia a alma primeiro, e aí o corpo grosseiro e as relações nesse mundo, aí a pessoa fica vivendo baseado no conceito corpóreo. A alma está lá, ela sabe de tudo, mas ela está inebriada, ela está... Então Prabhupada dá o exemplo de uma lâmpada
A lâmpada de luz, ela é branca. A luz é branca. Mesmo o sol, a luz do sol é branca. A gente vê o sol amarelado devido às contaminações da atmosfera. É bem pertinente esse exemplo. Então uma lâmpada, que a alma é uma luz, é uma centelha viva, né? Diva Atma. É uma parte integrante de Krishna, é uma partícula de Deus, de luz, de brilho, infinitesimal, tá? E aí o que acontece? Você pega e vai encobrindo uma lâmpada de luz que a gente tem na nossa casa, branca, mas aí você passa um celofane por cima dela, assim, um amarelo clarinho. Ela já não está mais brilhando, porque tem uma cobertura, ela ficou encoberta por uma estrutura. Aí você depois, escurece, bota aí um amarelo mais escuro. Aí depois você bota um verde, aí você bota um azul, aí você cobre com celofane preto. Várias camadas de celofane. Ah, o que vai acontecer com a luz? Ela está lá por dentro, brilhando branca, mas devido às coberturas do ego falso, aí é nessa analogia que eu estou querendo remeter, ela fica sem o seu brilho, sem a sua luminosidade, sem a sua potencialidade. Então, da mesma forma, a alma que habita o corpo, ela na sua integridade ali, na sua essência, ela é pura, mas se confundiu, está identificada, está dentro do corpo material, está ali com o corpo sutil, permeando tudo, identificada com o conceito de eu sou um homem, sou brasileiro, sou da raça branca, eu sou da raça negra, eu sou isso, aquilo, nada disso é a gente, entendeu? Então isso abafa a luz da alma, entendeu? Aí ele fala aqui, então quem está sempre aprendendo, lembrando, é o corpo sutil. Então, o corpo sutil é o que vai determinar exatamente pode ser que sim, porque até porque a mente, ela pensa, sente e deseja, né? Na verdade, a nutrição é que vai estabelecer os parâmetros para que o corpo sutil se adeque, se encaixe dentro do desejo da alma, né? O ser que existe real é a alma, entendeu? Mas como ela está na condição corporificada e tem esse corpo sutil que faz com que ela, o grande problema da existência é a identificação com o sutil, não necessariamente com o grosseiro, até porque a gente entender que a gente não é esse invólucro grosseiro aqui é simples. O problema é a gente se desatrelar dos desejos que nós cultivamos aqui internamente, no plano da mente, da inteligência material que se estabelece e do ego falso, que é estarmos identificados com tudo isso. Então, na medida que você nutre a sua inteligência e faz com que a inteligência espiritual, Buddha Yoga, se estabeleça, ela vai doutrinar a mente e, consequentemente, usar a inteligência para os fins da alma, entendeu? Vai moldar os objetivos e sim, aí nesse caso sim, o corpo sutil que acaba que você vai doutrinar, entendeu? Ou, digamos assim, você vai ajustar os objetivos da alma. O corpo sutil se ajusta aos objetivos da alma, que é o verdadeiro ser que habita ali aquele corpo grosseiro com revestimento sutil também, entendeu? É isso. Marcelo, muito bom esses pontos que você trouxe, bastante interessantes, tá? Muito obrigado por sua participação. Eu não sei se esse pessoal do Instagram me ouviu, porque teve aqui um comentário. Sharman 3011, Hare Krishna Sharman 311. Are you listening me? Please. Sharman, are you listening me? The sound is okay? Só para saber se o pessoal ouvir, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom final de semana aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos com... O Sharma não respondeu não. Tô achando que não tá ouvindo mesmo não. Não sei porquê, tá tudo certo aí, conectado. Estamos com a presença de Danvantari Swami, que vai estar ministrando um curso
sobre os 7 estágios de Bhakti, tá? Quem estiver aqui no Rio, pega carona nessa, vamos com tudo. Tá bom? E final de semana tem um festival transcendental e vamos com tudo, Srila Prabhupada. Que jai! Muito obrigado a participação de vocês, tá bom? Muito legal essa interação de todos. Hare Krishna.